Olá, eu sou a Maria Vitória e hoje apresentarei meu resumo de pesquisa. A responsabilidade corporativa ambiental na perspectiva dos grupos empresariais de mineração e agronegócio. A pesquisa busca entender a relação entre as iniciativas e projetos ambientais dos principais grupos empresariais de mineração e do agronegócio do Brasil e da China. Foram utilizados dados agregados sobre emissões de gás de efeito estufa e dados macroeconômicos de série de 1990 a 2015. Como método de pesquisa, foram utilizados relatórios de empresas brasileiras e chinesas e base de dados quantitativos de crescimento econômico e emissões de gás de efeito estufa e do Banco Mundial, EORA e WIO. A análise documental conta com 56 relatórios de empresas brasileiras e 21 relatórios de empresas chinesas, com as categorias de codificação listadas abaixo. Nos gráficos abaixo podemos ver a quantidade de emissões por setor. No caso do Brasil, no setor da agricultura, podemos ver uma grande significância de emissões de gás. Assim como também o setor de produção de alimentos, em contrapartida, o setor de mineração é muito pouco expressivo. Na China, o setor da agricultura também é muito expressivo na emissão de gases. O setor de produção de alimentos não é tanto expressivo, porém o setor de mineração é bastante expressivo também. Nos gráficos abaixo podemos ver um estudo da correlação do PIB e emissões de gases. Podemos ver que em nenhum dos casos, nem Brasil nem China, houve correlação do aumento do PIB e emissões totais de gases. O gráfico abaixo mostra a correlação entre a formação bruta de capital fixo dos países Brasil e China. A correlação entre formação bruta de capital fixo do Brasil e da China não é significante. Já a correlação entre as emissões de gases do Brasil e da China é altamente significante, com o valor de 0,855. A partir do N vivo, podemos obter a similaridade a partir dos nódulos codificados. A partir disso, vemos que as políticas dos grupos empresariais para a cadeia de fornecedores está distante de iniciativas para mitigação da mudança climática e transição para baixo carbono. Também, considerando que o setor com maiores emissões é agricultura, pecuária, pesca e florestas, as ações para a cadeia de suprimento das empresas estão pouco associadas com as iniciativas de transição para baixo carbono e mitigação da mudança climática. Nesse gráfico, vemos os nódulos mais codificados. No caso do Brasil, o nódulo mais codificado foi Iniciativas para a mitigação de mudança climática e, em seguida, Ações e programas para a transição de baixo carbono. Em contrapartida, o nódulo menos codificado foram iniciativas para o apoio ao desenvolvimento local e políticas e ações para a cadeia de suprimento de empresas. No caso da China, o nódulo mais codificado foram ação para o programa de transição de baixo carbono e, em seguida, iniciativas para a indicação de mudança climática. E o menos codificado foram políticas para ações de cadeia de suprimento das empresas, que se relaciona muito com o caso do Brasil. Concluímos então que na comparação entre Brasil e China, as emissões totais ficam muito próximas, com pequena elevação para a China e para o Brasil. Ao contrário de uma percepção do senso comum, as taxas de investimento muito maiores na China do que no Brasil revelam que o crescimento do PIB chinês e seus projetos de investimento não estão gerando um aumento de emissões de gases de efeito estufa. Na comparação entre agricultura e pesca, mineração e fabricação de alimentos e bebidas, o setor com maior volume de emissão é da agricultura e da pesca, para ambos, China e Brasil. Há uma semelhança entre as iniciativas de responsabilidade mais mencionadas nos relatórios das empresas brasileiras e das empresas chinesas. Há uma correlação de 0,932 entre as frequências categorias das empresas chinesas e brasileiras. Muito obrigada.